Olá a todos, chamo a todos bem-vindos a mais um vídeo daqui do nosso projeto A Bíblia ao longo do ano, do canal Igreja Luterana de Interlagos. É uma alegria darmos continuidade hoje ao livro de 1 Samuel. Hoje, 29 de março, queremos estudar 1 Samuel 5 a 8. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos juntos? Iniciando pelo breve resumo dos capítulos. No capítulo 5, vemos que a Arca da Aliança foi parar no templo de Dagom. Para os filisteus, foi Dagom, o deus deles, quem lhes dera a vitória. Assim, colocaram a Arca da Aliança perto da imagem desse deus, como um troféu de guerra. Mas Dagom não podia competir com o Deus de Israel. Deus não é um ídolo, um objeto inanimado. E depois de uma noite, a imagem de Dagom foi encontrada caída com o rosto no chão, como num ato de adoração. E depois o povo ainda insistiu em deixar a Arca da Aliança diante de Dagom. Na segunda noite, então, a imagem apareceu sem a cabeça e os dois braços, como se faria com um rei capturado. Depois, o poder de Deus saiu do templo e caiu sobre o povo na forma de peste. Uma peste semelhante à peste bubônica, transmitida pela pulga do rato. Levar a arca para outros lugares apenas contribuiu para espalhar a doença. Então chegamos ao capítulo 6 de 1 Samuel. No capítulo 6, os filisteus enviam a arca para fora de sua terra. A arca chega a Bet-Semes e depois em Kiriat-Jearim. Depois de 7 meses de sofrimento, os filisteus estavam fartos de tudo aquilo. Os líderes religiosos aconselharam que a arca fosse devolvida, mas de uma forma que demonstrasse de uma vez por todas se o Deus de Israel era ou não responsável por aqueles desastres. Era pouco provável que 2 vacas que ainda não tinham sido treinadas para puxar uma carroça, fossem juntas na mesma direção. Além disso, o instinto faria com que ficassem perto de seus bezerros. Mas elas se adaptaram muito bem à carga, como se fossem uma junta de bois bem treinada, e foram diretamente à divisa com Israel. A morte de 70 homens que olharam para dentro da arca dá um tom de tristeza àquela celebração. Até Israel teve que aprender a respeitar os limites. Não é seguro tratar Deus como objeto de vã curiosidade. No capítulo 7, Samuel exorta ao arrependimento e os filisteus são vencidos. 20 anos depois, houve um avivamento nacional genuíno. As imagens de Baal e Astarote, deuses cananeus da fertilidade, foram destruídas. E Samuel, juiz e líder religioso no lugar de Eli, liderou o povo num ato de arrependimento e purificação. Logo veio a provação. Os filisteus estavam avançando e Deus usou a ocasião para demonstrar a Israel o que ele faria por um povo que tivesse fé nele. O nome do lugar onde anteriormente haviam sido derrotados foi escolhido para marcar a presente vitória. A ajuda de Deus tornou possível essa dramática reviravolta. E finalmente, chegamos no capítulo 8, o último capítulo de hoje, onde os israelitas vão pedir um rei. A história se repetiu no caso dos filhos de Samuel, que não foram muito melhores do que os filhos de Eli. O fato de aceitarem suborno e não decidirem os casos com justiça deu ao povo
uma boa desculpa para convencer o idoso Samuel a lhes conseguir um rei, como as nações vizinhas. Samuel sentiu-se rejeitado e não acatou o pedido do povo, mas Deus aconselhou Samuel a ouvi-los. Na verdade, não era o profeta que estava sendo rejeitado, mas todo o conceito de teocracia, e eles deveriam ser advertidos das consequências disso. Samuel não escondeu nada. Eles precisavam olhar para os países vizinhos para se convencerem que ter um rei significava alistamento militar, trabalhos forçados, impostos e perda de liberdades pessoais. Mas nem isto os dissuadiu. Dê a eles um rei, disse Deus. Este é o breve resumo dos capítulos. Passamos para as questões e dúvidas que podem surgir. Temos 11 questões hoje, vamos à primeira. Qual era o nome do Deus dos filisteus? Se você apenas prestou atenção neste vídeo, já sabe que o nome do Deus dos filisteus era Dagon. Questão 2. O que aconteceu com os filisteus quando a Arca da Aliança foi colocada no templo de Dagon? Vai acontecer algo muito complicado para os filisteus. Nós vamos ler lá em 1 Samuel 5:6 o seguinte: a mão do Senhor castigou duramente os moradores de Asdod e os assolou e os feriu com tumores, tanto em Asdod como nos seus arredores. Portanto, os filisteus vão ficar doentes. Questão 3. Após sofrerem castigo de Deus, o que os filisteus resolvem fazer com a Arca da Aliança? Temos a resposta para essa pergunta em 1 Samuel 5, versículos 8 a 12, onde nós lemos: Então enviaram mensageiros e reuniram todos os governantes dos filisteus e perguntaram: Que faremos com a Arca do Deus de Israel? E eles responderam: Que a Arca do Deus de Israel seja levada até Gate, e depois de cidade em cidade. E a levaram até Gate. Depois que a levaram, a mão do Senhor foi contra aquela cidade, causando grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde os pequenos até os grandes, e lhes nasceram tumores. Então enviaram a Arca de Deus a Ecrom, mas quando a arca chegou lá, os ecronitas exclamaram: Trouxeram a Arca do Deus de Israel até aqui para matar a nós e a nosso povo. Então enviaram mensageiros e reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: Devolvam a Arca de Deus do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo. Porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigou duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com os tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. E assim nós percebemos, portanto, que os filisteus vão sofrer duramente com a presença da Arca da Aliança entre eles. Por isso, eles resolvem devolver a Arca da Aliança para Israel. Questão 4. Como os filisteus devolvem a Arca da Aliança? O que eles resolveram fazer? Temos a resposta em 1 Samuel 6, versículos 3 a 6, onde nós lemos: Eles responderam: Se devolverem a Arca do Deus de Israel, não a mandem vazia, mas enviem também a ele uma oferta pela culpa. Então vocês serão curados e saberão, porque a mão dele continua pesando sobre vocês. Então os filisteus perguntaram: Que oferta pela culpa devemos mandar? Os sacerdotes e adivinhos responderam: Mandem 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, segundo o número dos governantes dos filisteus, porque a praga é uma e a mesma sobre todos vocês e sobre todos os seus governantes. Façam imitações dos tumores e dos ratos que andam destruindo a terra, e deem glória ao Deus de Israel. Assim ele talvez alivie a sua mão de cima de vocês e do Deus e da terra de vocês. Por que vocês endureceriam o coração como os egípcios e Faraó fizeram? Não é verdade que depois que Deus os maltratou, eles deixaram os israelitas sair e eles foram embora? Então, os filisteus vão devolver a Arca da Aliança, mas não sem enviar também ofertas especiais para aplacar a culpa e a ira de Deus sobre eles.
Questão 5. Por que 70 homens morreram em Bet-Semes? Temos a resposta em 1 Samuel, capítulo 6, versículo 19, onde nós lemos: O Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor, matando 70 deles. Então o povo chorou, porque o Senhor tinha feito tão grande matança entre eles. Então aqui é bom que se diga que quem está morrendo não são pessoas estrangeiras, mas o próprio povo de Deus. Por uma curiosidade, eles quiseram abrir a arca e por isso eles acabaram morrendo. Questão 6. Na devolução da Arca da Aliança, quem ficou responsável por guardá-la? O responsável por guardar a Arca da Aliança foi Eleazar, filho de Abinadab. Questão 7. Que espécie de renovação Samuel propôs após o retorno da Arca a Israel? Temos a resposta em 1 Samuel 7, versículos 3 e 4. Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes. Preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram de seu meio os Baalins e os astarotes e serviram só ao Senhor. Então vai acontecer uma renovação espiritual e uma destruição da idolatria. Questão 8. Qual a importância da pedra colocada entre Mispa e Sem? E o que significa Ebenezer? Temos a resposta em 1 Samuel 7, 7 a 12, onde nós lemos: Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os filhos de Israel ouviram isso, tiveram medo dos filisteus. Então os filhos de Israel disseram a Samuel: Não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que ele nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel e o Senhor lhes respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas naquele dia o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui nos ajudou o Senhor. A importância da pedra colocada entre Mispa e Sem é exatamente celebrar a ajuda de Deus. E Ebenezer significa pedra de ajuda. Questão 9. O que aconteceu com os filhos de Samuel? Temos a resposta em 1 Samuel 8, versículos 1 a 3. Quando Samuel ficou velho, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba. Porém, os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam suborno e perverteram o direito. Portanto, os filhos de Samuel também eram tão ímpios quanto os filhos de Eli. Questão 10. Com qual justificativa os israelitas pedem um rei a Samuel? Temos a resposta em 1 Samuel 8, versículos 4 e 5, onde nós lemos: Então todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: Veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe como acontece em todas as nações. A desculpa ou a justificativa dos israelitas para pedirem por um rei será a idade avançada de Samuel e o fato das nações vizinhas terem reis. Portanto, nós percebemos que, especialmente essa segunda justificativa, é uma justificativa que não agrada a Deus. Questão 11. Que advertência Deus diz para Samuel fazer ao povo em relação ao pedido de um rei? Temos a resposta em 1 Samuel 8, versículos 7 a 19. Onde nós lemos:
E o Senhor disse a Samuel: atenda a voz do povo em tudo o que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles, segundo todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, pois me deixaram e serviram outros deuses. Assim também estão fazendo com você. Agora, pois, atenda a voz deles, porém advirta-os solenemente e explique-lhes qual será o direito do rei que vier a reinar sobre eles. Samuel relatou todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam um rei, dizendo: este será o direito do rei que vier a reinar sobre vocês. Ele tomará os filhos de vocês e os empregará no serviço dos seus carros de guerra, e como seus cavaleiros, para que corram na frente deles. Ele porá alguns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrar os campos dele e fazer as suas colheitas, e outros para fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das lavouras, das vinhas e dos olivais, e o dará aos seus servidores. Ficará com 1/10 dos cereais e das uvas que vocês colherem, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os servos e as servas de vocês, os melhores jovens e os jumentos de vocês, e os empregará no seu trabalho. Ficará com 1/10 dos rebanhos de vocês, e vocês serão seus servos. Então naquele dia vocês clamarão por causa do rei que escolheram, mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. Porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não, queremos sim um rei sobre nós. Portanto, mesmo com toda a advertência que Deus faz por meio de Samuel a respeito de reis, o povo continua querendo ter um rei. Chegamos à terceira parte deste nosso estudo e última parte, os aspectos teológicos. Primeiro, temos 4. Primeiro, a presença da arca significou juízo e não bênção para os filisteus, cujo Deus adorado era um ídolo. Não somente a principal divindade deles, Dagon, foi humilhado diante da arca, mas também todas as cidades filisteias para onde a arca foi levada experimentaram a mão do Senhor em forma de praga. E assim percebemos que não é nada propício utilizar algo de Deus em vão, ainda mais a Arca da Aliança. Segundo aspecto teológico, embora os filisteus tivessem devolvido a arca com uma oferta pela culpa, e apesar de o retorno da arca ter se dado por um milagre visível, os israelitas ainda tinham de aprender como reverenciar adequadamente as coisas santas de Deus. Hoje, não devemos pensar que nossa condição de filhos de Deus por meio do santo batismo signifique que tenhamos total liberdade para agir de forma irreverente diante daquilo que Deus consagrou para um propósito santo. Por exemplo, a Santa Ceia. Ao contrário, Deus nos fez livres para vivermos em humildade, arrependimento e fé. Terceiro aspecto teológico. Encorajado por Samuel, o povo de Israel se voltou ao Senhor e clamou por misericórdia. E isto marca o começo de uma nova era, na qual o povo de Israel subjugou os filisteus, teve seu território restaurado, vivenciou um período de paz e viveu sob a liderança do juiz Samuel. Assim como o povo de Israel, quando vivemos separados de Deus, experimentamos frustração e derrota. Quando Deus nos leva a clamar por Ele pedindo misericórdia, Ele nos restaura e nos completa em Cristo Jesus. Quarto e último aspecto teológico. O Senhor diz a Samuel para concordar com o pedido por um rei, mas também para alertar o povo sobre o que um rei pode fazer. Assim como o povo de Israel, agimos como se disséssemos para Deus: seja feita a minha vontade e não a tua. Quando insistimos em coisas que podem não ser boas para nós. Deus é surpreendentemente flexível e generoso. Ele muitas vezes nos dá o que queremos e de maneira ainda mais graciosa nos dá o que nós precisamos: perdão, vida e salvação. E assim percebemos que às vezes Deus sabe que aquilo que nós queremos não vai ser bom para nós. Mas nós insistimos tanto, nós pedimos tanto, como o povo estava pedindo por um rei, que Deus concede o que nós desejamos. Ao menos para que nós possamos tomar consciência de como nós fomos insensatos.
Eu espero que este vídeo tenha sido de grande proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo a Bíblia ao longo do ano. Amanhã, dia 30 de março, retornaremos com mais 4 capítulos do livro de 1 Samuel. Leia 1 Samuel 9 a 12 e assim você estará preparado para o vídeo de amanhã. Fique na paz do Senhor. Tenha um abençoado dia, uma abençoada oportunidade também de testemunhar tudo aquilo que você está aprendendo aqui conosco. Até a próxima.